Sabe aquela sensação de acordar já com um peso? De que amanhã é só um aquecimento para o cansaço do dia? Pois é, a ideia aqui é explorar um caminho diferente. Um jeito de transformar esse fardo que é amanhã na base sólida para construir o dia. Essa frase aqui, nossa, ela diz tudo, né? É exatamente isso. Aquele ciclo que a gente conhece bem. O despertador toca, soneca, pega o celular, rola o feed sem nem ver direito, de repente, tá atrasado, sai correndo e pronto. O dia mal começou e o arrependimento já bateu. É a rotina do zumbi esgotado, sabe? Uma repetição que suga toda a energia antes mesmo da largada. Então, o ponto central é exatamente essa virada de chave. É uma jornada mesmo. Sair daquele estado reativo, sabe, onde o mundo te empurra, e passar para um estado intencional, onde se assume o controle. Olha só a diferença. É sair do esgotamento e encontrar calma. Parar de só reagir e começar, de fato, a criar. Tá, mas como é que se faz essa mudança? A filosofia por trás disso é, na verdade, bem simples. Não é sobre virar a vida de cabeça para baixo do dia para a noite de jeito nenhum. A transformação de verdade, aquela que fica, começa com um único passo. Um passo pequeno, mas cheio de significado. E a chave para isso está toda nesse conceito de pequenas vitórias. A gente tem que pensar nisso não como uma fórmula mágica, mas como construir uma parede, sabe? Tijolo por tijolo. Cada ação, por menor que seja, mas feita com consistência, é um tijolinho. E com o tempo, esses tijolos formam algo sólido. A ideia é essa, construir e não ficar correndo atrás de uma vida ideal. E essa frase aqui, ela pega bem no ponto. Ela mostra qual é o motor por trás de tudo isso. Porque o conforto ele é muito tentador, né? Ele fica ali no ouvido, só mais 5 minutinhos. Mas é a disciplina, essa escolha de fazer o que precisa ser feito, e não só o que é mais fácil, é ela que é a ferramenta. É ela que constrói a vida que a gente realmente quer. Ok, então qual é o plano de ação? Ele é bem direto, dividido em 3 partes, como um mapa. Primeiro passo, retomar o controle da mente. Segundo, ativar o corpo. E terceiro, definir a intenção do dia. Vamos mergulhar em cada um desses pontos agora. Vamos começar pela primeira parte, a mente. Pensa só, assim que o dia começa, o mundo já vem com tudo, né? Um bombardeio de demandas. O objetivo aqui é criar um espaço de clareza e silêncio antes que isso aconteça. É literalmente construir uma fortaleza por dentro para proteger o foco. E para isso, as ações são bem práticas. Primeiro, acordar um pouco antes do resto do mundo. E olha, isso não é para se gabar, não. É sobre ter um tempo que é só seu, um tempo que ninguém vai pedir. Junta isso com 10 minutinhos de quietude e um diário bem focado, pronto. Essa é a base da nossa fortaleza. E como seria essa tal sessão de estratégia com o próprio cérebro? É aí que entra o diário. Mas pode esquecer aquela ideia de querido diário. Aqui a gente não está falando de um desabafo, a gente está falando de uma ferramenta de estratégia. É um verdadeiro planejamento diário para alinhar o foco e a energia. E a estratégia é super simples. São só 3 perguntinhas que agem como uma bússola para o dia. A primeira direciona o olhar para a gratidão. A segunda define um alvo claro, o que seria uma vitória hoje. E a terceira já identifica o que pode atrapalhar. Pensa bem, são 10 minutos que podem poupar horas e horas de ansiedade depois. Beleza, mente alinhada. Agora a gente vai para a segunda fase, o corpo. A ideia aqui é bem poderosa. O que a gente faz com o corpo impacta diretamente a nossa mente e as nossas emoções. O movimento, sabe, ele gera emoção, ele gera energia. E as ações para ativar o corpo são 3, bem diretas. É usar o frio, o movimento e a nutrição certa para gerar energia de dentro para fora. Cada uma dessas coisas funciona como um interruptor, mandando um recado claro para o corpo e para a mente. Hoje, quem está no comando sou eu. Olha, um banho frio pode até parecer tortura, eu sei, mas o objetivo aqui vai muito além do susto. É um treino diário de resiliência. É ensinar a mente a fazer uma coisa desconfortável de propósito. E tem mais, biologicamente, isso causa um pico de dopamina. É como um upgrade natural para o cérebro, sem precisar de café. E aqui está o princípio fundamental. Movimento gera emoção. Se a gente quer sentir mais clareza, mais confiança, mais energia, a resposta é se mexer. E não precisa ser um treino maluco na academia. Uma caminhada, um alongamento, qualquer coisa já vale. O simples ato de se mover antes que o mundo peça qualquer coisa já muda a identidade. A mensagem que a gente passa para si é: eu me coloquei em primeiro lugar. E por fim, a nutrição. Pensa assim, a comida da manhã é como programar o cérebro para o resto do dia.
A escolha é bem simples, na verdade. Ou se usa um código que gera energia de verdade, que dura, ou um código que vai levar direto para a fadiga lá no meio da tarde. Pronto. Mente e corpo preparados. Agora, a gente chega na fase final, que é sobre definir a intenção do dia. A ideia é pegar o volante, sabe? Ser o piloto, e não só um passageiro que fica reagindo ao que acontece na viagem. E essas últimas ações são a ponte entre a preparação interna e o mundo lá fora. Elas servem para quê? Para proteger a energia que a gente acabou de gerar, para marcar esse novo começo e, o mais importante, para definir o modo de operação do dia. Crie antes de consumir. E essa aqui é talvez a mudança de identidade mais forte de todas. Pensa comigo, quando a gente começa o dia consumindo notícia, e-mail, rede social, a gente já entra no modo reativo. Agora, se a gente começa criando alguma coisa, pode ser escrever uma linha, planejar uma tarefa, a gente entra no modo de produção. A gente deixa de ser um fantoche do mundo para ser um produtor no nosso mundo. E para conseguir manter esse estado de criador, o check-in de energia funciona como uma armadura. É só uma pausa bem rápida para se perguntar: e aí, como é que eu tô? Tô com foco? Tô calmo? Isso ajuda a pegar qualquer pequeno vazamento de energia antes que vire um problemão, sabe? É proteger a intenção que a gente definiu lá no começo. E com isso, a gente fecha o ciclo. E voltamos para a mensagem principal de tudo isso. Tudo começa pequeno. Não dá para construir essa rotina inteira de uma vez. É camada por camada, um dia de cada vez. E é muito importante a gente ajustar a nossa meta aqui. O objetivo não é ter uma manhã perfeita. Isso aí só gera frustração. O objetivo é ter uma manhã sob controle. É sentir que a primeira hora do dia foi uma escolha e não só uma correria. E só isso já é uma vitória em tanto. Se tiver um número para guardar de toda essa nossa conversa, que seja este aqui. 1. A jornada inteira, todos esses passos que a gente viu, tudo começa com a escolha de um novo hábito. Só um. Para começar amanhã. E essa é a grande recompensa. Quando se assume o controle da manhã, a dinâmica da vida muda. Aquela sensação de estar sempre correndo atrás das coisas, ela some. E no lugar, entra a sensação de que se está ativamente construindo, tijolo por tijolo, a vida que se quer ter. Então, para fechar, fica essa pergunta. E ela não é só para pensar, é para agir. Depois de tudo isso, a questão é bem direta. Qual vai ser o primeiro tijolo a ser colocado na construção da própria vida amanhã de manhã? Qual vai ser o primeiro passo?